Alunos e alunas da Faculdade FACS, hoje, dia 4 de novembro, eu, sua professora Sônia Santos, estou aqui para ministrar a continuidade da nossa aula número 5, hoje, aula número 6. Estamos ainda na nossa disciplina de elaboração e análise das demonstrações contábeis. Já falamos um pouquinho sobre o que é a demonstração, a sua importância, a que se refere, e hoje nós vamos dar continuidade nesse mesmo assunto. Vamos falar hoje sobre a aplicação das demonstrações contábeis. Muito bem, essa estrutura conceitual se aplica às demonstrações contábeis por todas as entidades comerciais, industriais e outras de negócios que reportam, seja no campo setor público ou no setor privado. Caríssimos alunos, quando nós falamos dessa estrutura, da demonstrações contábeis, nós sabemos que todas elas cabem a qualquer tipo de empresa, de entidade, seja ela no cunho comercial, industrial, na prestação de serviço, ou na esfera pública ou privada. Então, nós sabemos que é através das demonstrações contábeis que informações contábeis sobre principalmente a saúde financeira, sendo informações úteis, relevantes e necessárias, dar-se-á através da elaboração dessas demonstrações. Quero muito que vocês estejam comigo na noite de hoje. É uma aula que nós estamos, então, elevando mais o conhecimento de vocês para essas questões relacionadas a essa disciplina. E como nós não poderíamos deixar de falar, entre os usuários das demonstrações contábeis inclui-se os investidores atuais e potenciais, empregados, credores por empréstimos, fornecedores e outros credores comerciais, clientes, governo e suas agências. E ao público, eles usam as demonstrações contábeis para satisfazer alguma das suas diversas necessidades de informação, sendo necessidades que incluem. E nós vamos falar um pouquinho mais para frente agora sobre os investidores. Então, a demonstração contábil, ela tem um público direcionado. Esse público tanto pode ser interno como pode ser externo, pode ser na esfera pública ou privada. Queridos alunos, nós precisamos estar atento a esse tipo de informação e a quem será interessante utilizá-la, porque nós sabemos que nossos relatórios e pareceres serão mediante ao que nós apurarmos de demonstrações contábeis de empresas públicas ou privadas num determinado período, e a partir disso, então, oferecer a uma gama de usuários a sua real necessidade. Vamos entender quais seriam essas pessoas, esses usuários para essas informações? Alunos e alunas, vamos entender um pouquinho quem são as pessoas ou as empresas que têm interesse por esse tipo de informação. O primeiro, já encabeçando a lista, está os investidores. E o que é ser um investidor? É um provedor de capital de risco, que faz as suas análises e que se preocupam com os riscos inerentes ao investimento que pretendem realizar, que querem retorno naquilo tudo que ele produz. Eles necessitam de informações para ajudá-los a decidir se devem comprar, manter ou vender seus investimentos. Os acionistas também estão interessados em informações que o habilitem a avaliar se a entidade tem capacidade de pagar seus dividendos. É claro e evidente que quando as pessoas, investidores, esse público que tem dinheiro para ser colocado como capital ou compra de ações, né, que seja um tipo de transação com risco maior ou menor, é claro e evidente que ele vai utilizar-se sim desse tipo de informação, que é a apuração das demonstrações contábeis, para tomar a melhor decisão. Se compra ações daquela empresa, se mantém as ações de outra determinada ou mesma empresa, ou se vende as ações já compradas. Listando agora os empregados.
Os empregados e seus representantes são interessados em informações sobre a estabilidade e a lucratividade de seus empregadores. O empregado, a partir do momento que ele conhece o histórico de lucratividade e aquisição de novos negócios da sua empresa, a qual ele é um colaborador, ele sabe que terá uma vida longínqua naquela empresa. Mas, se ele capta a informação de que aquela empresa está fechando um determinado período de apuração com caixa a descoberto, ou seja, com lucratividade baixa ou nenhuma, ele terá dificuldades, de repente, em períodos de médio ou longo prazo, de permanecer com seu emprego nesta empresa. Credores por empréstimos. Estes estão interessados em informações que lhe permitam determinar a capacidade da entidade em pagar seus empréstimos e correspondentes juros no vencimento. Quem são os credores? São pessoas que querem comprar de uma determinada ente um produto, uma prestação de serviço por um valor a prazo, ou seja, ele permite que seja vendida a sua mercadoria por um determinado cliente, dando-lhe prazos de pagamento. Mas isso só poderá ser feito a partir do quê? De uma análise de suas demonstrações contábeis, que irá permitir que ele tome a melhor decisão, sobretudo quando se há lucratividade em uma determinada empresa que está sendo utilizada como agente de credicidade. Fornecedores e outros credores comerciais. Esse é o nosso postulado D. Os fornecedores e outros credores estão interessados em informações que lhe permitam avaliar as importâncias que lhes são devidas, que serão pagas também nos seus respectivos vencimentos. Da mesma forma que alguém tem interesse como credor, o fornecedor não está ali emprestando dinheiro, mas sim mercadorias para revenda ou de sua própria fabricação. Então, este fornecedor X, Y ou Z irá sim fazer o quê? Uma análise de suas demonstrações. E claro, é evidente que vai estar muito preocupado se essa empresa possui lucratividade suficiente para estar pagando o que ele contrai como obrigações. E os clientes? Clientes têm interesse em informações sobre a continuidade operacional da entidade, especialmente quando se tem um relacionamento de longo prazo com ela ou dependem como fornecedor importante. Digamos que vocês tenham aí uma determinada empresa e de repente existe apenas um único fornecedor daquele insumo ao qual a sua empresa tanto necessita. É claro, evidente que vocês terão que realmente fazer o quê? Uma checagem, uma análise sobre as questões das demonstrações contábeis dessa empresa. Se essa empresa ela tem condições de se manter no mercado, como é que está, por exemplo, a questão da lucratividade dessa empresa de médio a longo prazo. Governo e suas agências. O governo também e suas agências estão interessados na destinação de recursos e, portanto, nas atividades das entidades. Necessitam também de informações a fim de regulamentar as atividades das entidades e estabelecer políticas fiscais e servir de base para determinar a renda nacional e estatísticas semelhantes. É claro, evidente que são as demonstrações contábeis que dão suporte ao governo poder, então, produzir informações de forma fidedigna para que ele possa atuar como agente, arrecadador, fiscalizador, repassador de recursos, estipulador de políticas fiscais. Também serve para determinar a base da renda nacional, suas estatísticas e semelhantes. E, em geral, nós não poderíamos deixar de destacar também o público. As entidades afetam o público de diversas maneiras. Elas podem, por exemplo, fazer contribuições substanciais à economia local de vários modos.
inclusive empregando pessoas e utilizando fornecedores locais. As demonstrações contábeis podem ajudar o público fornecendo informações sobre a evolução do desempenho da entidade e dos seus desenvolvimentos recentes. É claro e evidente que quando nós falamos no público, o público é que traz o que? Faturamento para uma determinada empresa. E claro que tem muitas pessoas que hoje já buscam esse tipo de informação para verificar como que está o desenvolvimento dessa entidade a qual ele busca, né, essa representação, essa informação mediante o que? Suas demonstrações contábeis também. Não poderíamos de forma alguma acabar essa aula sem falar sobre o que? Os objetivos dessas demonstrações contábeis. Demonstrações contábeis também objetivam apresentar os resultados da atuação da administração, da gestão, da entidade e sua capacitação na prestação de contas quanto aos recursos que lhe foram confiados. Aqueles usuários que desejam avaliar a atuação ou prestação de contas da administração fazem-no com a finalidade de estar em condições de tomar decisões econômicas que podem incluir, por exemplo, manter ou vender seus investimentos na entidade ou reeleger ou substituir essa administração. As nossas demonstrações contábeis, elas objetivam a gestão de um administrador ou de uma questão de uma terceirização dessa administração ou de um determinado setor. A partir do momento em que eu faço a apuração do resultado, aquele investidor, aquele proprietário de uma determinada empresa terá capacidade de saber e qual a melhor decisão tomar, se mantém o gestor, se desfaz do gestor ou da gestora, de uma diretoria em si, ou faz o que? A própria substituição desse gestor ou desse administrador. É uma avaliação de sua atuação ou prestação de contas da administração de um determinado período. Posição patrimonial e financeira e desempenho e mutações na posição financeira. Quando a gente fala posição patrimonial, é claro e evidente que eu quero estabelecer que existem parâmetros para que eu possa estar melhor ou pior num determinado momento, quando eu falo de faturamento, quando eu falo de apuração financeira de um determinado período. O desempenho dessa empresa, como anda as suas projeções, prospecções e quais foram as suas mutações ou suas mudanças na posição financeira em relação a anos anteriores ou a própria concorrência. As decisões econômicas que são tomadas pelos usuários das demonstrações contábeis requerem uma avaliação da capacidade em que a entidade tem para gerar caixas e equivalentes de caixas. É tudo aquilo que eu posso transformar em moeda nacional, de época e de grau de certeza desta geração. Os usuários podem melhor avaliar esta capacidade de geração de caixa e equivalentes de caixa se forem fornecidas informações que focalizem a posição patrimonial e financeira e o resultado das mutações na posição financeira dessa entidade. Quando nós falamos desta forma, é claro e evidente que eu só terei condições de fazer mudanças positivas, patrimoniais e financeiras em desempenho e mutações das minhas posições financeiras em relação a períodos anteriores à minha concorrência, se eu estiver observando qual é a minha capacidade da minha entidade ter em gerar caixa ou equivalentes de caixa. Quando eu falo isso, é quando eu tenho a capacidade de gerar o que? Ativos circulantes, disponíveis, dinheiro ou alguma coisa que eu possa estabelecer num giro muito rápido, que também seja dinheiro, como eu falo de equivalentes de caixa. A posição patrimonial e financeira de uma entidade
É importante que eu tenha essa avaliação? Claro que sim, pois ela é afetada pelos recursos econômicos e financeiros de quem a controla. A sua estrutura financeira, a sua liquidez, a sua geração de caixa, a sua solvência, a sua capacidade de adaptação às mudanças no ambiente que opera. As informações sobre tudo, recursos econômicos controlados pela entidade, sua capacidade no passado de modificar seus recursos são úteis para prever uma capacidade que essa entidade terá que gerar caixa ou equivalentes de caixa no futuro. Eu jamais terei condições de dar esta observância em uma posição patrimonial e financeira de uma empresa a qual eu represento, sou proprietário, administro, invisto, se eu não tiver o quê? Se eu não tiver pelo menos um controle financeiro sobre a sua estrutura financeira e sua capacidade de gerar caixa de forma liquidez, a solvência de ativos ou equivalentes desses ativos, quando a gente fala de caixas ou equivalentes de caixa. É muito simples, eu só vou conseguir acumular recursos de qualidade se eu obtiver ativos de qualidade, em que eu possa, num determinado momento, me desfazer e obter uma capacidade de dinheiro disponível para um outro negócio, dependendo das minhas oportunidades. Os alunos e alunas, é claro que o trabalho que nós estamos fazendo nessa disciplina, levando informações para vocês sobre a elaboração e análise de demonstrações contábeis, fará com que vocês obtenham conhecimento sobre essa estrutura, a sua necessidade. Porque o contador precisa, antes de tudo, preparar, elaborar, analisar e publicar demonstrações contábeis. Esse é o trabalho de vocês nessa disciplina. Conhecer um pouco mais aprofundado esse trabalho. Esse é um trabalho que é de grande importância, de renome e de necessidade nacional e internacional para todos os tipos de empresa, seja ela no quesito nacional, internacional, público ou privado, independente do seu segmento, comércio, indústria e prestação de serviço. Estou finalizando a nossa aula de hoje, quero muito que vocês tenham então contigo e levem a minha contribuição neste vídeo para que todos elevem o conhecimento sobre a necessidade de se conhecer um pouco mais profundo sobre a estrutura da elaboração e a análise das demonstrações contábeis. Obrigada, boa noite, tenham uma excelente aula, fiquem com Deus, um fortíssimo abraço.